você tirou o silicone, como é que é isso? O que aconteceu? Por que você quis tirar a prótese de silicone? Bom, Fabi, eu já vinha num processo de autoconhecimento, de aceitação de mim mesma, num caminho mais espiritual, né, do yoga, da meditação. Quando eu era atleta, eu não tava me sentindo com a autoestima super baixa. E aí coloquei. E pra mim começou a chegar um momento que começou a perder o sentido, né? Eu não vou ser hipócrita, na hora que eu coloquei o silicone, aquilo me deu uma autoestima, mas eu comecei a ter noção que aquela autoestima era uma autoestima emprestada, era fora. Era algo que eu precisava consertar dentro. Porque por enquanto que eu não conserto dentro, eu nunca vou me achar perfeita do jeito que eu sou com silicone, porque não para, né? Você não é só o silicone, você começa, sei lá, buscar essa perfeição em outras coisas. Sim. Isso tem que ser ajeitado aqui dentro do nosso emocional. E quando eu comecei a arrumar isso em mim, comecei a ver que aquilo não fazia mais parte de mim, que eu não precisava mais daquilo para ser quem eu sou, para confiar mais em mim. E eu comecei num processo assim de quero tirar isso daqui. Mas na época, quando eu pensei isso, foi em 2013. O meu médico falou assim, Tati, você vai ficar mutilada, isso não existe, porque não tinha esse movimento das mulheres tirando, então a gente não via como que ia ficar. E eu não estava preparada ainda pra, sei lá, tirar e ficar, sei lá, eu não conseguia imaginar como eu ia ficar. Achei que ia ficar com um buraco, não sei, não conseguia imaginar. E na época o meu médico falou, Tati, espera, vamos fazendo os exames, se a prótese romper alguma coisa, você tira. E eu fui indo, empurrando isso, mas sabe quando dentro de você, eu falo sobre alimentação saudável, eu falo sobre vida consciente, e eu tava me sentindo meio que uma farsa, sabe, assim, porque eu sentia que alguma coisa dentro de mim não é meu, sabe, é artificial. E aí eu tava morando nos Estados Unidos agora, né, esses 2 últimos anos, e aí comecinho desse ano eu fiz um post no Instagram sobre essa questão, esse meu processo de não aceitar talvez o silicone, e aí uma amiga minha falou, Tati, eu tirei, olha como ficou, e me mostrou a foto. Não é assim, não fica mutilada não, fica ótimo, o corpo volta. E aí ela me mandou também algumas reportagens da doença de silicone, porque eu perguntei, por que você tirou? Ela falou, eu tirei também por motivos, tá no yoga, também tá num processo espiritual, mas aí ela me mostrou essa questão das doenças que estão relacionadas. Quando eu comecei a fuçar nisso, eu pirei. Eu queria tirar isso aqui rápido do meu corpo, porque eu sentia como se eu tivesse com uma bomba relógio dentro do meu corpo, que fosse explodir a qualquer momento, e eu não queria esperar explodir, porque quando eu comecei a ver, tem documentários nos Estados Unidos, esse movimento lá fora tá bem forte. Na Europa, né, e nos Estados Unidos, e aí eu comecei a achar um monte de casos. Eu entrei em alguns grupos de apoio que tem na internet, no Facebook, e eu vi as mulheres doentes, desenvolvendo câncer, desenvolvendo doenças autoimunes, e que muitas mulheres nem sabem que estão desenvolvendo, porque ninguém relaciona isso com o silicone, a pessoa vai num médico totalmente diferente, eu tô com isso. Aí o médico, né, vira pra ela e fala que é isso, mas nem relaciona com o silicone. Então, quando eu vi isso e as mulheres assim, eu via nesses grupos as mulheres assim, um dia antes do implante, do explante, né? A gente chama de explante quando a gente remove. As pessoas com, sabe, você tá com a cara inchada, com vários sintomas. E horas depois que tirou, a pessoa é outra pessoa. De tanta toxicidade que tem as próteses, né? Então eu pirei, assim, eu falei, eu tenho que tirar isso. Eu fiquei desesperada, aí na época eu não podia tirar porque eu tava com as coisas lá dos Estados Unidos andando, coisas pagas e tudo mais, aí eu esperei chegar aqui no Brasil agora, no final do ano, e tirei. Mas quando eu tirei, foi como se eu tivesse, nossa, eu fiquei mais leve, assim, sabe? Quando tirei um peso de mim, sabe? Foi muito bom, parece que eu renasci, assim, de tão libertador que foi tirar as próteses, assim. Então era assim que você se sentia, como se estivesse tirando um peso? Como se fosse tirando um peso, não peso em si da prótese, sabe? Um peso mesmo assim, nossa, isso não é meu, isso não me pertence, não quero mais isso. E aí foi um alívio, porque você imagina quando você descobre que aquilo ali pode estourar, né? Eu vi casos de meninas que aquilo, ela fazia exames constantes, né? Porque o meu médico falava assim, se houver uma ruptura a gente tira.
Quando eu vi que a menina fazia os exames e não tinha nada falando que tinha rompido, e na hora que ela abriu, o silicone estava mole, que nem uma gelatina dentro dela e poderia ter vazado pro resto do corpo, eu pirei, eu falei, eu não quero isso. Então eu ficava imaginando aquele negócio me intoxicando e podendo me fazer mal. Então eu não conseguia viver, era como se eu tivesse realmente uma bomba relógio, né, dentro de mim, que sem ter o controle se ela fosse explodir ou não, né? Então foi aquele alívio quando eu tirei, sabe? Aqui, ó, pode ver que a esquerda ficou mais escura que a direita, e a prótese esquerda era onde eu sentia às vezes, de vez em nunca, alguma fisgada, alguma coisinha diferente nela, sabe? Assim, sabe quando você sente que um dos lados é diferente, né? Mas ela não estava rasgada, tá? Quem rasgou foi a doutora na hora que ela passou o bisturi para tirar a cápsula. Mas só para vocês verem o quanto essa substância, por exemplo, se a prótese rasga dentro de você, olha só essa substância que pelo menos o médico tinha dito para mim antigamente que era uma substância dura, né? Que era totalmente feito dessa mesma substância, assim. Mas só de você encostar, olha só o que acontece. A minha cápsula não estava rompida, mas isso aqui poderia ter vazado para dentro de mim, tá vendo, ó? E comprometido todo o meu tecido mamário, as minhas glândulas mamárias, né? E aí seria muito pior, mas a minha não estava, graças a Deus, ela não estava rompida. Essa prótese é uma prótese Eurosilicone, eu coloquei em 2003, em novembro, eu acho, dezembro, novembro de 2003. E essa daqui era uma prótese de 200 mililitros, né? E essa aqui era 220, que ficava do meu lado esquerdo. Que também tem um rasguinho pequeno, que foi a doutora também que fez, né? Pra poder tirar a cápsula. Olha esses espaços que tem aqui, ó, super interessantes, de ar. Que é como se, sei lá, alguma coisa já tava, né? Rolando aqui, ó. Gente, e é nojento, porque não sai, ó. Minha mão tá colada com esse negócio aqui, ó. Parece uma cola mesmo, um grude, um negócio que... Vou até lavar lá com sabão, detergente pra sair. Por que você colocou um dia silicone? O que te incomodava no teu corpo? Então, eu sou típica brasileira, sempre tive muito bumbum, muita perna e não tinha muitos seios. Mas até então não me incomodava porque eu era magrinha, tinha um biotipo magro, né? E vou ser sincera que a mídia me influenciou bastante. Eu lembro que essa época era aquela época da feiticeira, na época do Tchan, que aquelas colocaram tudo silicone, aí os homens ficavam babando, que coisa linda, é o corpo perfeito. Tinha uma autoestima naquela época, né? E eu sinto que muitas mulheres, a gente se influencia muito achando que se compara, né? E eu lembro que eu comecei a me sentir não perfeita, sabe? Aí falta alguma coisa. E aí eu lembro que na época eu virei atleta, e aí, não sei se você sabe, mas o peito é gordura, né? Então assim, a gente quando faz muita atividade física, você vai perdendo a gordura do peito e você fica sem peito mesmo. E eu fiquei por 2 anos, mais ou menos, nessa época de campeonato, e eu era fisiculturista, eu era atleta de Miss Fitness. Vou pegar o carro do lado primeiro, vou deixar com vocês dois, tá? Então eu tinha que estar com a porcentagem de gordura muito baixa. Então eu perdi totalmente o seio. Só que eu também fiquei bem assim, mais masculina, né? Até mesmo por causa dos treinos e tudo mais. Eu me olhava no espelho e eu me sentia um homem, sabe? Eu olhava porque eu via assim, eu não via peito, né? Eu sei que é algo equivocado, né? Porque não ter peito não quer dizer que você é homem, mas na minha visão distorcida, eu olhava pra mim e não me reconhecia. E eu lembro que eu entrei meio que em depressãozinha, sabe? Que eu chorava, eu não queria tirar a roupa nem pra frente do meu namorado, sabe? Porque eu achava que, sei lá, eu tava feia, horrorosa.
é triste falar, é até assim, falar isso, admitir isso, né? Porque muitas mulheres sentem isso e, né, se escondem do marido, se escondem da praia, de ir pra praia, simplesmente porque não se acha perfeita, mas naquele momento era assim que eu me sentia. E aí a solução milagrosa foi colocar o silicone, né, na época. E eu não vou ser hipócrita pra você, Fá, dizendo que realmente a minha autoestima foi lá em cima quando eu coloquei, sabe? Por isso que eu sempre sinto que tudo tem um propósito, sabe? Então, o silicone na minha vida cumpriu uma autoestima emprestada que talvez eu precisei para poder fazer as minhas coisas, para poder se sentir mais segura. Mas depois que eu tomei consciência e comecei a ter essa relação com o meu corpo de uma outra forma, sabe? E entender que se você não arruma aqui dentro essa não aceitação, nada que você põe fora vai solucionar, né? Nada que você põe fora vai completar esse vazio que você tem, que tem que ser curado, né? Dói colocar implante de silicone? É difícil, pós-operatório? Como você se sentiu? Na hora que colocou, eu não lembro muito bem, porque isso faz 16 anos que eu coloquei. E eu lembro que doeu, mas foi mais de ficar parada, sabe? Porque você não pode se mexer, porque a prótese pode sair. Eu lembro que doeu, mas naquela época, eu vou ser muito sincera, eu também estava muito feliz de ter colocado. E então aquilo amorteceu. E como meu corpo aceitou bem, eu sei que tem outras moças que, né, que colocam e o corpo já rejeita. E no meu caso, eu aceitei muito bem, eu não lembro muito bem. Eu lembro que foi super bem a recuperação. Então foi tranquilo na época que eu coloquei, mas eu sei de casos de pessoas que colocam e já rejeita, né? Então eu, no meu caso, não teve esse problema. Agora, pra tirar, dói se olhar no espelho, dói ver as marcas disso tudo? Dói, Fá. Assim, eu sinto que eu trabalhei bastante isso antes, então assim, eu sei que não é difícil assim para muitas pessoas. Pra mim que já tenho um trabalho assim, que já venho trabalhando essa coisa da autoestima, do feminino, já foi difícil assim pelo fato de que não pelo tamanho do seio, porque pelo tamanho do seio, sabe quando eu me olho e eu tô reconhecendo aquela mulher que eu deixei pra trás há 16 anos? Sabe quando você olha e fala assim, nossa, eu me sinto até mais jovem. Mas é pelas cicatrizes mesmo, de olhar e às vezes até vir uma culpa, sabe? Assim, nossa, olha o que eu fiz com o meu corpo, sabe? Eu coloquei, porque a cicatriz pra colocar é pequena, porque é mais fácil pra colocar. Agora, pra tirar, você tem que tirar com muita cautela, porque até da forma como o silicone foi colocado, no meu caso ele foi por cima do músculo, que a gente chama. Mas tem pessoas que é por baixo do músculo e falam que tem que raspar até a costela. Então assim, é uma cirurgia mais invasiva e você tem que usar dreno. Na hora que você tira não fica bonito, porque imagina uma bexiga que você encheu e puf, tirou. Ela vai ficar, parece uma uva passa. Só que você tem que confiar, principalmente quando você olha outras mulheres, que o corpo vai voltando e voltando, sabe? Eu fui muito abençoada, porque acho que pela minha pele, minha alimentação, meu estilo de vida, meu corpo tá super voltando. Cada vez que eu olho, eu tô assim, até surpreendida de falar, nossa, tá bonito. Mas a cicatriz é algo que vai ficar pra sempre. Eu falo que é minhas cicatrizes de guerra, né? Que eu passei nessa vida, né? Você olha e fala, eu passei por isso e tô mais forte hoje, né? Quando você chegou aqui e disse pra médica que ia fazer isso, como é que foi? Ela achou isso normal, natural? Então, o primeiro médico que eu fui foi um médico normal, que não tá muito preparado para os implantes, porque assim, não é qualquer médico pode fazer, mas existe uma técnica para ficar melhor, tem que limpar todo o tecido, não pode deixar nada de resíduo, nem da cápsula que envolve o silicone, tem que ser tirado em bloco. A gente fala em bloco, que é o silicone e a pele que o próprio corpo envolve para proteger esse corpo estranho da gente. Então tem que tirar tudo, porque até essa pele, essa cápsula que a gente chama, que é feita do nosso próprio corpo, ela pode estar contaminada com silicone. E alguns casos de linfomas raros que estão dando, se essa cápsula fica, ele pode continuar ativando esse linfoma, então tem que ser removido. Então não é qualquer médico, Fabi, que consegue tirar isso e sabe exatamente como tem que fazer. Se ele souber como tem que fazer, ele vai fazer. Mas quem não está preparado, assim, eu tô falando aqui, eu sei, eu imagino, eu me coloco no lugar de um médico que estudou, que tá fazendo aquilo, o quanto é difícil muitas vezes aceitar de que aquilo talvez está fazendo mal para as pessoas. Então, o
primeiro médico que eu fui, ele quis me convencer a não tirar. Ele disse, e aí ele foi assim, disse que ia ficar feio, que ia ficar caído, sabe? Ele super me desencorajou e é isso que muitos médicos, até por não saber, não é por mal, mas por não saber, por não ter, porque eu tenho certeza que se os médicos soubessem o quanto tá fazendo mal de verdade, tivesse mais casos, eu acredito que eles se entregariam mais pra isso, mas... Isso te desanimou, o médico Desanimou, dizer, não? Desanimou, mas como eu já tava nesse grupo de apoio e eu conhecia outras meninas, o que eu fiz? Eu fui nesse grupo de apoio e peguei um médico especializado que já estava fazendo isso. Porque o médico que já está fazendo isso, ele vai olhar para o seu seio e vai te dizer se seu seio vai poder só tirar ou vai ter que fazer uma plástica. No meu caso, eu só tirei. Eu não fiz plástica nenhuma. Né? Então é um medo, né? Você vai falar assim, você já vai passar por uma cirurgia. Se você está muito ainda apegado com a imagem, é claro, nem precisa ser muito apegado. Poxa, a gente, né, quer ter um peito, né, bonitinho pelo menos. E ele me desencorajou e aí eu fui nessa outra médica que eu vi que ela já estava fazendo implantes, então ela bateu o olho no meu seio, ela mede, faz umas medidas aqui, ela falou, olha, é só tirar, vai ficar ótimo, então ela super me apoiou. E então tem que procurar médicos que já estejam fazendo isso para que você se sinta mais segura, né, para fazer o explante, se é isso realmente que você decidiu, né, na sua vida. Você tirou porque você teve algum problema de saúde? Então, Fá, na hora que essa minha amiga, lá no começo do ano, me mandou sobre as doenças do silicone, eu vou ser muito sincera que na hora eu fiquei com medo de ver a verdade. Então na hora eu meio que fechei, eu falei, tá bom, eu vou tirar, mas eu não sei se eu tô pronta, será que eu queria tanto tirar, mas na hora que apareceu a oportunidade, eu falei, será que eu tô pronta pra tirar? Será que eu tô pronta pra me ver? E aí eu falei, não, mas eu não tenho essas doenças, eu não tenho nada disso. Isso daí é coisa de quem tá com uma alimentação mal, uma vida mal, um estilo de vida ruim. Porque quando você vê os sintomas, tem ansiedade, tem depressão, tem queda de cabelo, tem doenças autoimunes, tem várias coisas que muitas vezes também estão relacionadas com um estilo de vida ruim. E na hora eu falei, não, eu não tenho nada disso. Mas depois a consciência foi caindo. Eu, graças a Deus, não tive nada de grave, como outras mulheres desenvolveram. Mas eu comecei a perceber que eu tinha uns sintomas estranhos sim, até pelo conta da minha alimentação, eu tenho uma alimentação super saudável, um estilo de vida saudável, e eu percebia que eu tinha suores noturnos estranhos, eu acordava às vezes encharcada, toda molhada, que eu passei um calor à noite assim, e não detectava nada em exame que eu tinha. Eu tinha a boca muito, muito seca, que eu bebia água e a boca parecia que estava sempre seca. Os olhos também, parecia que tinha uma névoa. E eu achava que era, sei lá, tava ficando velha, né? Meu cabelo também cada vez mais ressecado, a pele, sabe? E achava que eu tava ficando velha, né? Normal. Mas na hora que eu vi, falei, peraí, eu tenho algumas coisinhas dessa, né? Será que vai melhorar? E foi incrível, Fá. Eu tirei o silicone, assim, eu vou dizer assim que a única coisa que não voltou ainda 100% foi a minha visão. Eu sinto que a minha visão ainda tá uns 70%, assim, eu sinto que uma névoa que eu vi, assim, mais ou menos embaixo, saiu. Mas eu sinto ele bem seco. Eu até acho que é por uso excessivo de internet, essas coisas. Mas o resto, não tenho mais suor noturno. Minha pele, assim, sério, eu lavava o cabelo, eu ficava uns 3 dias sem lavar, meu cabelo não ficava oleoso. Agora eu lavo o cabelo, tá ficando mais oleoso, eu tô até feliz que ele tá ficando oleoso, a pele oleosa, a boca parou de ficar seca, então eu percebi que realmente, por mais que na hora que eu tirei as próteses estavam inteiras, apesar de uma, né, não sei se você vai colocar a foto, mas uma delas estava amarelada, você olha assim, você pega uma prótese na outra, eu não trouxe pra casa porque a médica na hora que ela foi remover a cápsula, ela rasgou, então tava vazando e tava amarela já. Então, quer dizer, estava tendo alguma reação ali que estava corroendo a prótese, o corpo mesmo se defende, sabe? Então, eu acho que eu tirei na hora certa, sabe? Assim, na hora que tinha que tirar mesmo, que poderia realmente, de repente, acontecer coisas mais graves, né? Pra você hoje, colocar silicone é a pior decisão que pode existir? Olha, Fá, é uma responsabilidade falar isso em rede nacional. Mas eu, com a minha consciência que eu tenho hoje, com tudo que eu já vivi, e sabendo, tendo consciência de todos os malefícios que um silicone pode provocar em mim, eu jamais colocaria. Mas eu não consigo também dizer que
eu ter colocado silicone me fez quem eu sou, sabe? Então, assim, eu agradeço o desapego, mas eu não colocaria hoje de jeito nenhum. Eu sinto que é essa mensagem, principalmente, que tem que ser passado para as pessoas, porque algumas mulheres podem olhar para mim aqui e falar assim, ah, mas ela tem um estilo de vida diferente, não é isso, mas ela não teve nenhuma doença, mas está cada vez mais crescendo o número de mulheres doentes. E eu sinto que se eu tivesse sido avisada quando eu coloquei o silicone, olha, você pode desenvolver uma doença autoimune, olha, você pode, os riscos podem ser até, as chances podem ser até pequenas, mas você pode ter um câncer raro, olha, você pode ter isso, eu jamais teria colocado. E principalmente passar por isso, porque naquele momento da empolgação, eu não pensei que um dia eu teria que tirar. E aí imagina você passar por uma cirurgia dessa com 70 anos, né? A recuperação totalmente diferente, a pele diferente. Então eu sinto que a grande mensagem, eu sinto de passar isso para as mulheres pesquisarem. Principalmente que elas estão querendo colocar agora, pesquisarem muito e não acreditarem somente no que os outros falam, no que os médicos falam, ou porque uma pessoa não teve uma doença. Mas simplesmente tomar essa decisão por si própria, dizendo assim, eu tenho consciência, eu posso ficar doente, mesmo assim eu quero. Porque eu fico imaginando também mulheres que sofreram, né, um câncer de mama, que tiveram que remover toda a mama, e eu sei o quanto é difícil, talvez elas estejam me assistindo e falando assim, ai, que bobeira, porque é difícil olhar pra isso, saber que talvez algo que esteja dentro da gente esteja envenenando a gente, né, matando a gente lentamente. E eu sinto elas, sabe? Eu sinto essas mulheres que tiveram que talvez passar por isso. E que é difícil. Que não foi talvez por uma vaidade, né? E sim por uma necessidade. Mas elas também têm que ser avisadas que talvez ela tirou um câncer, mas talvez ela está colocando alguma coisa que possa vir a dar outras doenças para ela. Ela tem que ser avisada para ela poder tomar essa escolha. Então eu sinto que isso é o mais importante, né? Desse movimento do explante. Não é só essa coisa da autoestima, mas dessa questão também de trazer isso para as pessoas que estão interessadas. Eu postei isso nas redes sociais e muitas pessoas me agradeceram porque estavam querendo colocar o silicone e desistiram. Então você acha que a palavra é informação? Exato, é informar. Os médicos poderem informar, porque eu sinto que os casos são poucos porque eles não estão sendo catalogados. As mulheres não estão sabendo que talvez elas estejam doentes por causa do silicone. A partir do momento que elas tomam consciência e vão atrás disso, que é isso que acontece nesse movimento, nesse grupo de apoio que nós temos nas redes sociais, é saber que, nossa, eu achei que eu tava louca, meu marido achou que eu tava louca, porque eu comecei a sentir isso, comecei a sentir aquilo, já fui em tudo quanto é médico e não achei o que eu tenho. E aí quando elas começam a cruzar as informações, e elas caem na consciência de que realmente pode ser o silicone e se curam, né?